Queridos irmãos e irmãs, bem-vindo ao Opção para a Vida. No programa de hoje estaremos ouvindo a mensagem pregada pelo reverendo João Bosco de Moraes. Será um momento de edificação, será um momento de elevo espiritual, onde nós ouviremos a mensagem da palavra de Deus. Mas antes mesmo de ouvir o reverendo e a sua prédica, nós vamos ouvir mais um cântico, um louvor, para preparar os nossos corações, para nos conectar com Deus e assim ouvir a mensagem em seguida do Evangelho. Deus deu-me a graça de ser parte da videira. Fui feito galho para frutos revelar. Estou seguro que jamais serei cortado, pois estou nele e ele em mim sempre estará. Em tempos certos ele limpa minha vida, trata o caráter, o temor e a minha fé. Com sua palavra estou sendo preparado, e a cada dia mais desejo nele estar. Sei que ainda eu não sou quem gostaria de ser, alguém que acerta e sempre faz o que é melhor. Mas estou certo que crescendo sempre em graça, vou progredindo dia a dia em minha fé. Estar na videira me conduz ao privilégio de abençoar quem esteja ao meu redor, oferecendo a vida e a sombra de um legado, sendo levado a alimentar com o melhor. Nesse processo é que a igreja vai crescendo, sendo saudável em sua multiplicação, igual a mão que dá amparo e que dirige, e não se aflige quando vem a provação. É nos seus galhos que a videira frutifica, pelos seus cachos e doçura vemos seu valor, igual ao amor da vida de quem serve a Cristo. Todos os frutos serão vistos no Senhor. Verdade, Deus quer sempre nos mostrar, quer dar-nos honra e alegria no serviço, e além disso quer ao Pai glorificar. Qualquer pessoa pode ouvir essas palavras nessa canção que a conduz bem claramente. Mas se for crente e ainda dedicado em seu cuidado, Deus o vai abençoar. Há galhos secos, galhos podres, galhos falsos, pessoas que estão em Cristo por estar, não testemunham, não dão fruto, são fachadas, serão cortadas e lançadas a queimar. Então sejamos galhos limpos, galhos fortes, crentes fiéis e
conscientes da missão, que em comunhão dão forma e graça à videira, a verdadeira, que é Cristo Senhor. Provérbios 16, versículo 1 e o versículo 33, a parte C. Leamos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E o verso 33, a parte C, só essa frase: mas do Senhor procede toda decisão. Amém? Pai, queremos nesse momento nos colocar em tuas mãos, para aquilo que o Senhor já falou através da meditação e da reflexão destes versículos. Nós estamos compartilhando agora com toda a igreja. Abençoe, ó Deus, a todos os teus filhos que vieram e subiram à tua casa. Pedimos-te por aqueles que estão em casa nos acompanhando, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, como advertência, para que nós saibamos como enfrentar, como planejar aquilo que o Senhor tem mostrado que devemos melhorar nossa vida no próximo ano que está próximo, que se avizinha. Fala ao nosso coração através da tua inspirada palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A penúltima pastoral que nós realizamos domingo próximo passado, nós estivemos aqui falando sobre quais são as perspectivas que você e eu, que nós temos para o ano próximo, o que vem em 2026, o que acontecerá, possivelmente. E nós mostramos para os irmãos como nós devemos nos comportar, confiando em Deus, dependendo do Senhor, sabendo que mesmo que sejamos aprovados ou tenhamos alguma provação na vida, alguma tribulação, nós temos que depender do Senhor em tudo. De sorte que na pastoral da semana passada nós falamos sobre este aspecto. Hoje nós vamos estar falando como planejar, como devemos planejar aquilo que nós temos pensado em melhorar, em mudar em 2026. Então colocamos como nossa devocional hoje, como planejar 2026 para que sejamos bem-sucedidos. Quando eu digo bem-sucedidos, é você aceitar aquilo que acontecer com naturalidade, normalmente acontece. A gente, quando é muitas vezes tomado de surpresa diante de algum acidente ou incidente, a gente fica perplexo, a gente fica nervoso, a gente fica agitado, a gente fica estressado. Mas quando eu digo bem sucedido, é mesmo que você passe por alguma provação, alguma tribulação, alguma angústia, alguma dificuldade na família, nos negócios, no trabalho, desemprego, seja em que área for, você vai receber isso com naturalidade. Foi realmente algo que Deus planejou para que nós pudéssemos aprender alguma lição, ou depender de Deus, ou confiar no Senhor. Se for na área da saúde, depender totalmente do Senhor e não do médico. Se for uma questão financeira, não depender tanto daquilo que você julgaria que era mais importante na sua vida. Então, nesses versículos que vocês leram e acompanharam comigo, nós vamos destacar algumas coisas importantes que Deus falou ao meu coração. Eu disse que não ia ler todo o capítulo porque é longo, são 33 versículos, mas em cada versículo desses, se você prestar atenção, Deus vai ter algo para falar a mim e a você. No versículo 2 ele fala sobre balança. Ora, uma balança serve para pesar, é uma aferição do que é certo, do que está errado, do que é bom, do que é ruim. No caso, se você estiver usando uma balança falsa. No versículo 3 ele fala sobre planos. A ideia aqui de desígnios é planos. Não é errado você planejar. Você não comete nenhum erro, nenhum pecado em planejar.
Nós vamos ver no final, quando nós planejamos sem termos a aferição do Senhor, aquilo que o Senhor vai revelar, aquilo que o Senhor vai mostrar. No verso 4, ele fala de calamidades, né? Quando nós nos depararmos com calamidades. No versículo 7, ele fala de caminhos agradáveis, e muitas vezes aos nossos olhos é agradável, mas ao Senhor não é. Ele fala no verso 8, ele fala sobre justiça e injustiças que nós devemos evitar praticá-las. No verso 9 ele fala que o Senhor é quem dirige os nossos passos, como ele diz no versículo último, né? Do Senhor procede toda decisão. No verso 10, ele fala sobre as autoridades que muitas vezes são injustas, elas trazem tristeza para o coração dos seus súditos. E aí nós devemos lembrar Romanos capítulo 13, que nos diz que toda autoridade é constituída por Deus, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. No verso 11, ele fala sobre, novamente, balanças justas. No verso 12, governantes ímpios, lembrando Provérbios, Romanos 13. Ou seja, mesmo que venha um governo, ninguém sabe, um governo ímpio sobre a nação, sobre o seu povo, nós não devemos nos sentir aniquilados, anulados, decepcionados ao ponto de dizer, agora a gente está frito. Não, Deus tem um propósito, mesmo que surja, que nós estejamos debaixo de um governo ímpio. No verso 12, ele fala sobre retidão. Você quer ter um ano bem sucedido? Seja reto. No verso 14, ele fala do homem sábio, que apazigua, né? Apazigua aquilo que muitas vezes acontece. Seja sábio, portanto. No verso 15, ele compara a nossa vida bem sucedida como as chuvas seródias. As chuvas seródias eram as últimas chuvas que vinham sobre a terra para a colheita, né, do que se havia plantado, ou seja, aquilo que você vai fazer, que você vai plantar em 2026. No verso 16 ele fala que nós devemos adquirir sabedoria. Você quer ser bem sucedido? Busque sabedoria. Alguém sábio que quer ser sábio, busque a sabedoria no Senhor, que é o temor do Senhor, o princípio de toda a sabedoria, conforme Provérbios capítulo 1, versículo 7. No versículo 17, ele fala de caminho e retidão novamente. No verso 18, cuidado para não ser soberbo. Tenha cuidado para que não seja soberbo, não tenha um coração arrogante, prepotente. Fui eu que consegui, fui eu que conquistei, fui eu que fiz, fui eu que plantei, fui eu que fiz isso e aquilo, tiro eu, né? Mas coloca tudo sobre os cuidados do Senhor. No verso 19, ele fala que nós queremos ser bem-sucedidos, sejamos humildes, tenha humildade. No verso 20, ele fala que nós devemos ter confiança somente no Senhor para ser feliz. Verso 21, seja prudente, inclusive Jesus disse, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Tudo que você for fazer, tudo que se for realizar, seja prudente. No verso 22, ele fala que nós devemos ter discernimento das coisas. No verso 23, devemos ter cuidado com as nossas palavras. No verso 24, que nós não devemos ter um coração insensato. No verso 25, há caminhos, muito conhecido esse texto, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Ou seja, você pode planejar, mas tenha cuidado com aquilo que você está fazendo, que pode lhe levar a ser fatal em sua vida, tanto física quanto espiritual. Verso 26, ele fala sobre trabalho, mas não seja preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso, ele diz isso lá no Provérbios capítulo 6. No verso 27, ele diz, evita a prática do mal. Quer ser bem sucedido? Evite a prática do mal. No verso 28, evite contender e difamar, isso não vai levar a lugar nenhum. No verso 29, não seja violento, evite a violência. A gente, quando fala de violência, pensa que é somente espancar, tirar a vida de alguém, mas você pode ser violento em palavras com a sua mulher, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe,
seja onde for, com o colega de trabalho. Evite a prática do mal, verso 30. Verso 31, siga a justiça. Quer ser bem-sucedido? Siga a justiça. Verso 32, seja longânimo, ou seja, seja bondoso e paciente. Quer ser bem-sucedido? Seja longânimo. No verso 33, então, ele termina: lembre-se que é do Senhor que procede toda a decisão em nossas vidas. Eu fiz questão de citar esses, não li, apenas citei as lições de cada versículo, porque são lições práticas para que você e eu sejamos bem-sucedidos nas nossas decisões, naquilo que você vai fazer, no que você tem planejado em sua mente. Por quê? No verso 4, Salomão, o sábio escritor, disse que até o diabo só faz aquilo que Deus permite. No verso 4, que nós lemos para você, ele diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. E eu citei esse exemplo de até o diabo só faz aquilo que Deus permite usando o ímpio, o perverso, como aconteceu com Jó. Jó era um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E Satanás fez com que Deus permitisse, para que ele provasse se realmente era um homem reto, íntegro, justo e temente a Deus. Jó não esperava acontecer o que aconteceu com ele durante toda a sua existência, mas Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Então vamos lá, irmãos. Nesse texto que eu citei, versículo 1 e o versículo 33, você vai encontrar algumas lições importantes que nós devemos ter cuidado quando formos planejar. Não é pecado você planejar. Você não está cometendo nenhum erro em planejar. Mas é bom que você cuide com atenção, para que você seja bem sucedido naquilo que você planejou, naquilo que você venha planejar. Talvez até fazer alguma escrita: esse ano eu pretendo fazer isso e aquilo e etc. Lembre-se que tudo pode ser contra aquilo que você planejar. Eu vou criar aqui algumas situações. Você pode planejar que vai casar em 2026. Tem alguém aqui que é solteiro? Tem ali, estão noivos, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, mas veja um exemplo. Alguns dias atrás, Deus guarde vocês de que isso aconteça, mas vocês verem como é que as coisas acontecem. Um casal, jovens, aqui de Campina Grande, prontos para casar, com data marcada, ia casar no outro dia. Então, o noivo foi com o seu pai buscar, no mesmo dia, foi no mesmo dia do casamento, desculpe, foi no mesmo dia. Foram comprar encomendaram salgadinhos, né? Foram buscar. No meio do caminho, sofre um acidente, morre o pai e o noivo. Que isso não aconteça com os irmãos. Deus guarde e livre você e proteja vocês. Eu estou mostrando isso como exemplo, porque a gente planeja às vezes as coisas e tudo dá errado. Não é como você planejou. Eu podia contar inúmeras histórias hoje aqui, mas para não perdermos muito tempo, eu quero me limitar a citar apenas esse. Então, não é errado você planejar. Eu vou casar, pretendo casar em 2026, pretendo comprar uma casa, pretendo viajar. Isso às vezes nos leva a nos sentirmos preocupados. Por isso que Jesus falou: não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Repito, você não está errado em nenhum momento em fazer qualquer planejamento para o ano novo que vamos prestes a receber, desde que você coloque o Senhor em primeiro lugar. E nós vamos ver isso conforme lemos lá no livro além de Provérbios, Tiago, capítulo 4, que eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias e lermos o que é que Tiago nos ensina. Alguém já disse que Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. No capítulo 4, ele nos dá uma grande lição para que a gente aprenda a sermos sábios. Capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje
ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Bom, você pode planejar, não tem nada demais. Aqui, inclusive, você pode até dizer: atendei vós que fazeis isso. Porém, ele, no verso 14, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a meia hora. Eu posso sofrer um acidente, eu posso sofrer de súbito assim, um mal, e sofrer um infarto. Quem é que pode garantir? A nossa vida é como uma vela que está acesa, de repente o vento sopra e apaga. Ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer em 2026. Eu não sei nem o que é que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a uma semana, daqui a um mês. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, aí é que entra agora a maneira como você deve planejar as coisas. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, Ele vai permitir que isso que eu tenho planejado aconteça, e eu possa realmente ver esse sonho se tornar uma realidade e se concretizar. Eu vou inclusive citar um exemplo que nós passamos recentemente, a nossa família, né? Ainda estamos abalados, né? Mas todos vocês oraram muito por Ana Luísa, minha enteada, e pelo seu filhinho que estava para nascer. A criança nasceu, foi muito difícil o período de gestação, risco de gravidez de risco. Ela poderia ter morrido, né? Ela poderia sofrer na hora do parto. Tanto é que os médicos que vinham acompanhando ela, eles acharam por bem fazer uma cesárea antes, porque não podia garantir que ela iria sobreviver se deixasse passar para mais alguns dias. Foi tudo feito muito rapidamente. A criança nasceu, né, foi 1,2 kg, né, muito fragilizadazinha, foi logo para a incubadora. E, diga-se de passagem, tudo foi preparado para o nascimento dessa criança. Tudo foi um verdadeiro sonho. Ela, com muito gosto, com muito prazer, eu estive lá visitando, fez o quarto da criança, tudo azul, tudo bem trabalhado, berço de primeira, uma cadeira para embalar a criança quando fosse amamentar, brinquedinhos, né? Eu mesmo, quando estive em Israel, trouxe um camelinho, um camelinho azulzinho que ela tinha pedido. Traga um camelinho de pelúcia, né? Nós trouxemos. Tudo foi planejado. O que vocês imaginarem foi feito. Mas diante do estado de saúde que se agravou, ela chegou até a se despedir do seu marido. Vou dar as senhas das minhas contas. Se por acaso eu não sobreviver, está aqui. Você tome, está aqui o nome as contas bancárias, está aqui, senha A daqui, senha dali, senha de Banco do Brasil, do Caixa Econômica. Se despediu da irmã dela. Foi muito forte essa cena. Mas o fato é que a criança nasceu. E com muita dificuldade estava incubada lá, né? Passou apenas 23 dias. Uma vida curta, muito curta mesmo. E acontece que aquela criança não resistiu, porque ela teve uma infecção, uma bactéria hospitalar, e por isso, infecção hospitalar, e ela veio a óbito. Nós estivemos realizando a cerimônia fúnebre, e tudo que foi sonhado, tudo que foi planejado, não foi como se fez, não aconteceu como se sonhava, como se tornasse realidade, uma realidade. Foi tudo totalmente diferente daquilo que se planejou. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para dizer que nós precisamos quando planejarmos alguma coisa, não nos esquecermos jamais de dizer: se for da vontade de Deus, se for plano de Deus, Ele vai permitir que eu realmente chegue a conseguir, a conquistar esse sonho, ver se concretizasse na minha vida. Essa é a lição que nós encontramos aqui em Provérbios capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
Ele é que nos dá essa condição de vermos os nossos sonhos se concretizarem. Há muita gente que às vezes planeja uma coisa e sai totalmente diferente daquilo que se planejou. Então, como planejar 2026? Nós queríamos que vocês pelo menos pensassem nesses versículos que eu li para vocês, e lembremos que Tiago nos revela o modo como devemos nos comportar quanto ao ano novo que se avizinha. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Que lição Tiago nos dá para que você possa dizer: se Deus permitir, se Deus quiser, Ele vai me dar essa bênção. Meus queridos, que palavra poderosa, oportuna para os nossos corações. Deus realmente fala profundamente através da sua palavra. Abra os seus ouvidos. Eu quero agradecer a sua prestimosa atenção na Opção para a Vida de hoje. Convidar você para o programa de amanhã, nesse mesmo horário. Quando a vida de repente perde o seu valor e a esperança diz à alma adeus, e os amigos teus e os recursos teus fogem sorrateiros e te deixam só, quando o fôlego da vida sufocado está por mazelas que confundem o teu coração, inseguro, vagas, sem controle algum, e em nenhum que passa vês a solução. É chegada então a hora do agir de Deus, do experimentar a sua forte mão, de tranquilizares tua alma aflita em meio à dor, e sereis alvo do sublime amor que te conduzirá à paz. É chegada agora sim a hora da tua cura. Não te aflijas mais, não permita a tua alma rejeitar a chance de viver. Antes segura, agarra com a pouca fé que ainda te resta as mãos do Salvador que dará festa, quando em seus braços fortes tu enfim fores achado. É chegada a hora do agir de Deus, do experimentar a sua forte mão, de tranquilizares tua alma aflita em meio à dor, e sereis alvo do sublime amor que te conduzirá à paz. É chegada agora sim a hora da tua cura. Não te aflijas mais, não permita a tua alma rejeitar a chance de viver. Antes segura, agarra com a pouca fé que ainda te resta as mãos do Salvador que dará festa, quando em seus braços fortes tu enfim fores achado.